Noções de Direito Administrativo, preparatório para o concurso do Ministério Público da União. Princípios de Direito Administrativo são diretrizes fundamentais que regem a atuação da administração pública, garantindo que os atos administrativos sejam realizados de maneira eficiente, ética e em conformidade com os interesses públicos. Esses princípios podem ser explícitos, previstos em lei, ou implícitos, deduzidos do ordenamento jurídico. Princípios explícitos da administração pública. Legalidade. A administração só pode agir conforme a lei, ao contrário dos particulares, que podem fazer tudo o que a lei não proíbe. Impessoalidade. Os atos devem atender ao interesse público, sem favorecimentos ou perseguições. Moralidade. Exige conduta ética e transparente dos agentes públicos. Publicidade. Os atos devem ser públicos, salvo sigilo previsto em lei. E eficiência. Busca pela melhor utilização dos recursos para alcançar resultados satisfatórios. O princípio da eficiência foi introduzido expressamente na Constituição Federal pela Emenda Constitucional número 19 de 1998. Princípios implícitos. Razoabilidade e proporcionalidade determinam que os atos administrativos devem ser adequados e proporcionais aos objetivos pretendidos, evitando excessos ou abusos. Continuidade do serviço público garante que os serviços essenciais não sejam interrompidos, exceto por força maior ou previsão legal. Supremacia do interesse público. O interesse coletivo prevalece sobre o particular em situações de conflito. O que significa o princípio da impessoalidade e como ele se aplica na administração pública? O princípio da impessoalidade determina que a administração pública deve atuar sem favoritismos ou perseguições, visando sempre o interesse público. Ele proíbe a promoção pessoal de agentes públicos em atos, programas e campanhas, garantindo que as ações administrativas sejam realizadas de forma neutra e isonômica. Qual a diferença entre os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e como são aplicados no controle de atos administrativos? O princípio da razoabilidade exige que os atos administrativos sejam coerentes com os objetivos pretendidos, evitando excessos. Já o princípio da proporcionalidade impõe uma relação equilibrada entre os meios empregados e os fins alcançados. Ambos são aplicados no controle de legalidade para evitar abusos de poder ou restrições indevidas aos direitos fundamentais. Vejamos agora sobre os atos administrativos. Os atos administrativos são declarações unilaterais da administração pública que produzem efeitos jurídicos, criando, modificando, extinguindo ou reconhecendo direitos e obrigações, sempre com base na lei e no interesse público. São instrumentos fundamentais para o exercício das funções administrativas e estão sujeitos a requisitos específicos para sua validade. Elementos do ato administrativo. Quais são os elementos ou requisitos de validade do ato administrativo e qual a consequência da ausência de um deles? Os elementos do ato administrativo são: competência, quem pode praticar o ato; finalidade, atender ao interesse público; forma, meio legal de manifestação do ato; motivo, situação fática ou jurídica que justifica o ato; objeto, conteúdo do ato, o que ele determina. A ausência ou irregularidade em qualquer desses elementos pode acarretar a nulidade ou anulabilidade do ato, dependendo da gravidade do vício. Atributos do ato administrativo. O que é a autoexecutoriedade do ato administrativo e, em quais casos, ela não se aplica? A autoexecutoriedade é o atributo que permite à administração pública executar diretamente os atos administrativos sem necessidade de autorização prévia do Poder Judiciário. Esse atributo não se aplica quando a lei exige ordem judicial para a execução, como nas hipóteses de penhora de bens do particular ou outras situações que impliquem restrição de direitos fundamentais. Poderes administrativos são instrumentos conferidos à administração pública para que ela exerça suas funções de forma eficiente, em conformidade com os interesses coletivos e com a ordem jurídica. Esses poderes devem ser exercidos dentro dos limites da legalidade e da razoabilidade, sendo classificados em poder vinculado, discricionário, hierárquico, disciplinar, regulamentar e de polícia. Poder vinculado e poder discricionário.
Qual é a diferença entre poder vinculado e poder discricionário no exercício da função administrativa? O poder vinculado é aquele em que a lei determina de forma estrita como a administração deve agir, sem margem para escolhas, garantindo maior objetividade e previsibilidade. Já o poder discricionário permite que a administração escolha, dentro dos limites legais, a melhor oportunidade e conveniência para atingir o interesse público, avaliando o mérito administrativo. Entretanto, mesmo no poder discricionário, a legalidade deve ser respeitada. Poder de polícia. O que caracteriza o poder de polícia administrativa e quais são seus limites? O poder de polícia administrativa é a prerrogativa da administração de restringir ou condicionar direitos individuais em prol do interesse público, como na preservação da ordem, saúde e segurança públicas. Seus limites incluem a observância da legalidade, proporcionalidade, razoabilidade e a vedação de abuso ou excesso de poder. Além disso, as taxas cobradas pelo exercício desse poder podem corresponder ao custo do serviço realizado. Uso e abuso do poder. O uso e abuso do poder no direito administrativo refere-se à forma como os agentes públicos exercem as prerrogativas que lhes são conferidas. O uso do poder deve ser pautado pela legalidade, moralidade e interesse público. O abuso do poder, por outro lado, ocorre quando essas prerrogativas são utilizadas de forma inadequada, resultando em excesso de poder ou desvio de poder. Esse comportamento pode acarretar nulidade do ato administrativo e responsabilização do agente. Excesso de poder. O que é excesso de poder e quais são suas consequências? O excesso de poder ocorre quando o agente público atua fora dos limites de sua competência ou realiza atos que extrapolam suas atribuições legais. Suas consequências incluem a nulidade do ato administrativo e a responsabilização do agente, podendo resultar em sanções administrativas, civis e penais. Qual é a diferença entre desvio de poder e excesso de poder? O desvio de poder ocorre quando o agente público utiliza suas atribuições para finalidade diversa daquela prevista em lei, geralmente para atender interesses pessoais ou particulares em vez do interesse público. Já o excesso de poder caracteriza-se pela prática de atos além dos limites da competência legal. Ambos configuram abuso de poder e acarretam a nulidade do ato, mas diferem na natureza da irregularidade. O desvio está relacionado à finalidade e o excesso à competência. Organização administrativa. Refere-se à estruturação da administração pública para o exercício de suas funções, composta por entes, órgãos e entidades. Essa organização é dividida em administração direta, composta pelos órgãos dos entes federativos, União, Estados, municípios e Distrito Federal, e administração indireta, formada por entidades como autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Cada um desses componentes possui competências e formas de atuação específicas. Administração direta e indireta. Qual a diferença entre administração direta e indireta e quais são os exemplos de entidades que compõem a administração indireta? A administração direta é composta pelos órgãos integrantes dos entes federativos, União, Estados, municípios e Distrito Federal, que atuam de forma centralizada. A administração indireta é composta por entidades com personalidade jurídica própria, criadas para desempenhar funções descentralizadas, como autarquias, INSS e IBAMA, fundações públicas, FUNAI, empresas públicas, Correios, sociedades de economia mista, Petrobras, Banco do Brasil. Centralização, descentralização e desconcentração. Diferencie descentralização e desconcentração na organização administrativa. A descentralização ocorre quando a administração pública transfere a execução de atividades para outra pessoa jurídica, como ocorre com as autarquias ou empresas públicas. Já a desconcentração é a distribuição interna de competências dentro da mesma pessoa jurídica, criando órgãos subordinados, como secretarias ou departamentos. A descentralização implica autonomia relativa, enquanto a desconcentração mantém a hierarquia e subordinação. Administração direta e indireta são formas de organização da administração pública. A administração direta compreende os órgãos que integram os entes federativos.
União, Estados, municípios e Distrito Federal, exercendo suas atividades de forma centralizada. A administração indireta, por sua vez, é formada por entidades com personalidade jurídica própria, criadas para executar atividades descentralizadas com maior especialização e autonomia administrativa. Diferenças entre administração direta e indireta. Qual a principal diferença entre a administração direta e a administração indireta em relação à autonomia administrativa e financeira? A administração direta é composta por órgãos que fazem parte dos entes federativos e não possuem personalidade jurídica própria, sendo subordinados e sem autonomia administrativa ou financeira. A administração indireta é formada por entidades com personalidade jurídica própria, autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista, com autonomia administrativa, financeira e patrimonial, embora estejam vinculadas à supervisão do ente que as criou. Características das entidades da administração indireta. Quais são as características principais das autarquias e como elas se diferenciam das empresas públicas? Autarquias são pessoas jurídicas de direito público, criadas por lei, com autonomia administrativa e financeira, destinadas a desempenhar atividades típicas de Estado, como regulação e fiscalização, exemplo, INSS. Empresas públicas são pessoas jurídicas de direito privado, criadas por autorização legal, voltadas para a prestação de serviços públicos ou exploração de atividades econômicas, podendo ter capital exclusivamente público, exemplo, Correios. A principal diferença está na natureza jurídica, público para autarquias e privado para empresas públicas, e na finalidade, atividade típica de Estado versus atividade econômica ou prestação de serviços públicos. Contratos administrativos são ajustes firmados entre a administração pública e particulares ou outras entidades públicas, regidos predominantemente pelo direito público, com o objetivo de atender ao interesse público. Esses contratos possuem características específicas, como a presença de cláusulas exorbitantes, que conferem à administração prerrogativas para garantir a execução adequada do contrato e a proteção do interesse público. Cláusulas exorbitantes. O que são cláusulas exorbitantes nos contratos administrativos e qual a sua finalidade? As cláusulas exorbitantes são disposições contratuais que conferem à administração pública prerrogativas superiores às de um contratante comum. Elas visam assegurar a supremacia do interesse público e a execução adequada do contrato. Exemplos incluem a possibilidade de alteração unilateral do contrato, a aplicação de sanções administrativas e rescisão unilateral por interesse público. Essas prerrogativas encontram fundamento no regime jurídico de direito público. Quais são as hipóteses de extinção dos contratos administrativos da legislação em vigor? De acordo com a nova legislação, Lei nº 14.133 de 2021, as hipóteses de extinção dos contratos administrativos estão previstas no artigo 79 e são as seguintes: cumprimento do objeto. Quando o objeto do contrato é integralmente executado, ou seja, o serviço, obra ou fornecimento é concluído conforme as cláusulas acordadas. Anulação. O contrato pode ser anulado total ou parcialmente por motivo de ilegalidade ou erro material, ou por ser lesivo ao patrimônio público. Rescisão. O contrato pode ser rescindido por decisão unilateral da administração ou por acordo das partes, nas seguintes situações: por descumprimento do contrato por parte do contratado ou da administração, por conveniência administrativa, quando o interesse público justificar a rescisão, por força maior ou caso fortuito, situações que tornam impossível a execução do contrato, por interesse do contratado, quando houver justa causa ou motivos relevantes para a rescisão. Dando continuidade nas hipóteses de extinção dos contratos administrativos da legislação em vigor. Extinção por superveniência de fato que impeça a execução do contrato, quando eventos imprevistos e imprevisíveis impossibilitam o cumprimento do contrato, como mudanças na legislação ou situações excepcionais que não podem ser controladas pelas partes, falência, recuperação judicial ou extrajudicial, dissolução ou falecimento do contratado, casos em que o contratado enfrenta situações que inviabilizam a continuidade da execução do contrato. Essas são as principais formas de extinção dos contratos administrativos previstos pela Lei 14.133
de 2021. Licitações e contratos. Lei nº 14.133, de 2021 e suas alterações, conhecida como a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, substituiu as normas anteriormente regidas pela Lei nº 8.666, de 1993, Lei nº 10.520, de 2002, Pregão, e outros diplomas correlatos. A nova legislação estabelece diretrizes modernas para a contratação de bens, serviços, obras e alienações pela administração pública, priorizando eficiência, transparência, inovação e planejamento nas contratações públicas. Modalidades de licitação na Lei nº 14.133, de 2021. Quais são as modalidades de licitação previstas na Lei 14.133, de 2021 e como o diálogo competitivo se diferencia das demais? As modalidades de licitação previstas na Lei 14.133, de 2021 são concorrência, concurso, leilão, pregão e diálogo competitivo. O diálogo competitivo é uma modalidade inovadora utilizada para contratações complexas, nas quais a administração dialoga com os licitantes pré-selecionados para desenvolver soluções capazes de atender suas necessidades, sendo formalizada apenas após essa interação. Essa modalidade se diferencia das demais pela ênfase no planejamento colaborativo, em situações que exigem maior grau de especialização técnica. Contratação direta na nova lei. Quais são as hipóteses de contratação direta permitidas pela nova lei? A nova lei mantém a possibilidade de contratação direta em duas hipóteses principais: dispensa de licitação, quando o valor da contratação se enquadra nos limites legais, situações de emergência ou calamidade pública, entre outros casos específicos; inexigibilidade de licitação, quando a competição é inviável, como na contratação de serviços técnicos de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização. Essas hipóteses estão detalhadas nos artigos 72 a 75 da lei, reforçando a necessidade de justificativa e publicidade para garantir a transparência. Processo administrativo é o conjunto de atos e procedimentos realizados pela administração pública para a formação de decisões que afetam direitos ou interesses públicos e privados. Regulamentado pela Lei nº 9.784, de 1999, ele garante princípios como contraditório, ampla defesa, legalidade, motivação e eficiência, assegurando a transparência e legitimidade das ações administrativas. Princípios aplicáveis ao processo administrativo. Quais são os princípios fundamentais aplicáveis ao processo administrativo, segundo a Lei nº 9.784, de 1999? Os princípios fundamentais do processo administrativo incluem legalidade. A atuação da administração deve observar estritamente a lei. Finalidade. O interesse público deve ser sempre perseguido. Motivação. Os atos devem ser justificados com os fundamentos legais e fáticos. Ampla defesa e contraditório, garantia de participação efetiva do interessado. Eficiência, busca pela celeridade e efetividade nos trâmites administrativos. Esses princípios, previstos no artigo 2º da Lei 9.784, de 1999, asseguram a justiça e transparência no processo. Fases do processo administrativo. Quais são as fases do processo administrativo previstas na Lei 9.784, de 99? O processo administrativo se divide nas seguintes fases principais: instauração, abertura do processo por iniciativa da administração ou por provocação do interessado; instrução, coleta de informações, provas e manifestações para subsidiar a decisão; decisão, ato final em que a autoridade competente resolve o caso, fundamentando sua decisão. Essas fases garantem um fluxo ordenado e asseguram o cumprimento dos princípios do devido processo legal. Lei nº 9.784, de 1999 e suas alterações. Esta lei regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal, estabelecendo normas gerais para a condução de procedimentos administrativos com o objetivo de garantir a eficiência, a legalidade e os direitos dos cidadãos. A lei assegura princípios como o contraditório, a ampla defesa, a motivação dos atos administrativos e a transparência, promovendo a justiça e a responsabilidade na atuação administrativa. Princípio da motivação dos atos administrativos.
o que estabelece o princípio da motivação dos atos administrativos, segundo a Lei 9.784, de 99. O princípio da motivação exige que todos os atos administrativos sejam acompanhados de justificativas claras, com a explicitação dos motivos que levaram à decisão, tanto no plano fático quanto jurídico. A motivação é obrigatória, especialmente em casos de atos que envolvem restrições de direitos, como sanções ou restrições de liberdades, e visa assegurar a transparência e a possibilidade de controle da legalidade dos atos administrativos. Prazo para a decisão no processo administrativo. Qual é o prazo estabelecido pela Lei 9.784, de 99, para a administração pública decidir sobre o processo administrativo e qual a consequência da inobservância desse prazo? A lei estabelece que o processo administrativo deverá ser decidido dentro do prazo máximo de 30 dias, salvo prorrogação expressamente autorizada. Caso o prazo seja descumprido, o interessado poderá recorrer ao Poder Judiciário ou à própria administração, requerendo o cumprimento do prazo e a tomada de decisão. Esse prazo visa garantir a eficiência e a celeridade administrativa, prevenindo a morosidade nos processos. Segurança jurídica e eficiência na criação e na aplicação do direito público são princípios fundamentais no direito público. A segurança jurídica assegura a estabilidade e previsibilidade das relações jurídicas, proporcionando confiança nas decisões estatais e evitando mudanças abruptas ou inseguras nas normas e interpretações. A eficiência, por sua vez, refere-se à busca pela melhor utilização dos recursos públicos, visando a qualidade e a rapidez nas decisões administrativas e judiciais. A importância da segurança jurídica no direito público. Qual é o papel da segurança jurídica no direito público e como ela impacta a administração pública? A segurança jurídica no direito público visa garantir que os cidadãos e a administração pública possam confiar na estabilidade das normas e nas decisões tomadas, assegurando que as ações estatais sejam previsíveis e não volúveis. Ela impacta a administração pública ao exigir que os atos administrativos e legislativos sejam baseados em normas claras e consistentes, evitando retrocessos e garantindo direitos fundamentais como a confiança legítima. A segurança jurídica também facilita o planejamento a longo prazo e a continuidade das políticas públicas. Eficiência na aplicação do direito público. Como o princípio da eficiência se reflete na criação e aplicação do direito público, o princípio da eficiência exige que a administração pública atue de forma ágil, racional e econômica, buscando o melhor resultado com o menor custo e tempo possível. Na criação do direito público, ela implica a elaboração de normas claras e de fácil aplicação, que garantam a agilidade na resolução de conflitos e na prestação de serviços públicos. Na aplicação, significa que os processos administrativos e judiciais devem ser céleres, evitando morosidade e otimizando os recursos disponíveis para atender ao interesse público de forma eficaz. Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Atualmente regida pela Lei 13.655 de 2018, trata da aplicação e interpretação das normas no ordenamento jurídico brasileiro, estabelecendo diretrizes para a atuação do poder público e o comportamento dos juízes e administradores. Ela visa garantir segurança jurídica e previsibilidade nas decisões, além de fornecer parâmetros para a interpretação das normas de maneira justa e adequada. Princípio da segurança jurídica na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Como a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro trata o princípio da segurança jurídica na atuação do poder público e nos atos administrativos. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, em seu artigo 20, assegura o princípio da segurança jurídica, que exige que as decisões administrativas e judiciais respeitem a estabilidade das relações jurídicas e as expectativas legítimas da sociedade. Isso significa que o poder público não pode alterar sua posição sobre um ato administrativo ou interpretação normativa de forma abrupta, garantindo previsibilidade e confiança nas ações do Estado. Assim, a administração deve zelar pela continuidade dos atos e políticas públicas, respeitando a confiança legítima dos administrados. Ponderação entre o interesse público e os direitos individuais na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Qual a orientação da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro sobre a ponderação entre o interesse público e os direitos individuais
na aplicação das normas. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro estabelece, no artigo 6º, que a interpretação das normas deve considerar os interesses públicos e privados, de modo que as decisões administrativas e judiciais ponderem a finalidade pública com a proteção dos direitos individuais. A norma orienta que a atuação do Estado deve ser equilibrada, garantindo a efetividade das políticas públicas sem desrespeitar os direitos fundamentais dos cidadãos. A ponderação deve ser realizada com base em critérios de razoabilidade e proporcionalidade, buscando sempre o melhor equilíbrio entre esses interesses. Bons estudos e até o próximo vídeo.